Alô, alô, quinto ano! Estamos aqui para a aula 18 de língua portuguesa. Passou bem o feriado? Que ótimo! Pois vamos lá. Eu tenho falado com vocês em várias aulas ao longo dessas 18 aulas. Passou bastante tempo, né? Sobre os gêneros textuais. Nós já falamos sobre carta, já falamos sobre legenda, né? As legendas que nós colocamos lá no Instagram, no Facebook. Nós já falamos de receita, bilhete, tirinha, história em quadrinhos, conto, fábula. Já utilizamos infográfico, propaganda, reportagem, entrevista. Tudo isso compreende gêneros textuais, ou seja, tipos de textos. Quinto ano, vocês vão para o sexto ano. É necessário que vocês saibam, que vocês conheçam os gêneros textuais, os tipos de textos, tá? Porque vocês vão trabalhar, inclusive, com textos que nós chamamos multimodais, ou seja, tem a ver com a mídia. Você vai aprender a fazer ainda e-mail, vai aprender a melhorar as suas legendas nas suas redes sociais, vai aprender de repente mais para frente a fazer um vídeo e falar corretamente quando nós falamos algo igual eu estou fazendo aqui agora, também é um tipo de texto. Então é preciso prestar bem atenção e conhecer esses tipos de textos, esses gêneros, exatamente para que você não dê mancada e faça as coisas direitinho, né? E fale muito bem, escreva muito bem. Pois vamos lá. Existe também um texto, um tipo que você usa muito e talvez nem perceba ainda. Ele se chama texto dramático. Sabe qual é o texto dramático? É o texto da novela, é o texto do teatro, é o texto do filme. Isso mesmo. Por trás de tudo aquilo que é produzido, existe um alguém que escreve tudo o que os atores vão falar. E aí eles dividem essas falas, entregam para os diferentes atores e eles decoram para atuar. Por exemplo, vou pegar aqui um modelo bem bobinho, ok? Castelo Rá-Tim-Bum. Alguém escreveu todo o texto. O Nino fala, parágrafo, travessão, o Nino fala, a senha para entrar no castelo é tal. Aí a menininha fala, de repente aparece a cobra de dentro da árvore e fala, olá, vocês por aqui outra vez? Então aparece o tio do Nino e diz, que bom que vocês vieram ao castelo, Rá-Tim-Bum. Então, as falas dos personagens é que fazem acontecer o texto dramático. Nos filmes que você assiste, basta você prestar atenção. Não, a questão não é só a fala em si, mas existe a expressão facial, o tom da voz, os gestos corporais, a memorização do texto. Por exemplo, vocês receberam na sexta-feira uma aula de leitura. A professora Zuleide fazendo a aula de leitura e dramatizando uma história de Halloween, que é o João Sem Medo. Ela faz uma cara, vou até tirar meu óculos, de bruxa com aquele chapéu.
Se ela estivesse feliz, ela ia fazer a cara assim, ó, olhando para os lados? Não, ela ia fazer assim. E se ela estivesse triste? Ela ia fazer assim. E se estivesse brava? E se estivesse surpresa? Então, a expressão facial do ator muda completamente o texto dramático. O tom de voz dele, quando ele fala baixinho, ele quer fazer uma surpresa, ele está falando num tom assim de suspense, mas quando ele fala alto para todo mundo ouvir, ele quer transmitir alguma coisa diferente. E os gestos corporais também, com as mãos, com a cabeça, isso tudo faz a diferença no texto dramático. Onde você entra nisso? Vamos lá. No texto dramático, que normalmente é uma peça de teatro, como eu falei, porque a novela é uma peça de teatro que passa na televisão. Só que ela é longa, muito longa, assim como o filme, mesma coisa, tá? O texto dramático é escrito para ser representado, como eu já te disse. Você gosta de representar? Aí tem uma cena de um carro, como as pessoas dentro do carro. É a cena da peça Colegas no Teatro. Tem o site deles, se você quiser acessar, você só copiar aí o site deles, colocar lá na barrinha do Google que você vai achar. Quantos atores você vê na cena? Responda. Número 2. O que lembra esse cenário? E aí você que vai ter que interpretar. E o que você imagina que está acontecendo? Cada um vê de uma maneira, então você vai ter que entender aí. O número 4. Observe alguns aspectos que são fundamentais para a peça teatral. É o que eu falei: expressão facial, o tom da voz, os gestos corporais e principalmente, dá para o ator fazer alguma coisa sem decorar o texto? Não, não dá. É impossível. Então, que tal criar um texto dramático ou teatral? Você precisa criar um cenário e personagens, se preferir. Utilize a imagem do cenário desta atividade. Registre suas ideias. Onde se passa a história? O que precisa ter no cenário? Crie. Use a imaginação, seja criativo, escreva. Quais personagens estão nessa cena? O que está acontecendo? Pense em um problema, um conflito que precisa ser solucionado. Como a cena termina? Como, por exemplo, vamos pensar no filme dos Vingadores. Acontece tudo e eles precisam pegar lá as 4 ou 5 pedras, não me lembro agora, do vilão, tá? E aí o Capitão América faz a parte dele, e o Homem de Ferro faz a parte dele, e o Incrível Hulk, etc e tal, os outros personagens também. Qual é o conflito? Conseguir pegar as pedras, certo? É isso que precisa ser solucionado. E como termina? Eles conseguem pegar as pedras e colocar no lugar certo para as coisas se organizarem e ficar tudo bem. É isso que acontece nos Vingadores. Então, a peça teatral, o texto dramático é tão somente isso. E na última página aí, virando a página, você vai fazer uma ilustração da cena que você criou e vai registrar as falas dos atores, das personagens que você imaginou. Procure anotar como você quer que o ator fale. Quando alguém vai falar, você precisa colocar o que, gente? Hello. Parágrafo e travessão. Não esquece. Se for uma frase comum sem fala, escreve normalzinho, fazendo parágrafo, letra maiúscula. Tem a fala de um ator, parágrafo, travessão e letra maiúscula. Ok?
Escreva exatamente como você imaginou que o seu ator faria. E você é o diretor da peça, do teatro, do filme, da novela, enfim. Uma grande brincadeira para você aprender a escrever ainda melhor. Um beijo no coração e até a próxima.